Agora Timóteo acaba de chegar da visita que fez a vocês, trazendo boas notícias sobre a fé e o amor de vocês. Ele disse que vocês sempre se lembram de nós com afeto e que desejam rever-nos, como também nós gostaríamos de vê-los. Assim, irmãos, a fé que vocês têm é um consolo para nós em meio a todas as nossas angústias e tribulações. Agora já nos sentimos reanimados, pois sabemos que vocês estão firmes no Senhor. Como poderíamos agradecer a Deus por causa de vocês, pela alegria que nos deram diante do nosso Deus? Pois noite e dia rezamos com insistência para que possamos revê-los, a fim de completar o que ainda está faltando, a fé que vocês têm. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Obrigado, Cíntia. Por nada. Bom, gente, então Timóteo já foi, nós vimos no nosso encontro anterior, né, que ele foi enviado numa missão e agora ele está voltando. Ele que foi com a missão de fortalecer, de animar a comunidade, de encorajar, ele volta e aplica essa mesma missão em Paulo e na equipe missionária, né? É o que nós vamos ver hoje. Então, mas o que Timóteo foi animar? A fé. Ele foi animar a fé, ele foi animar na esperança, para que as pessoas continuem tendo esperança, apesar, né, das tribulações. Ele foi também animar as obras. Não podemos ter fé de braços cruzados, não podemos ter esperança sem fazer nada, esperar que tudo caia do céu. Então, tudo isso Timóteo foi encorajar, foi animar. E nesse sentido, nós precisamos ser assim, hoje. Né? Nós precisamos passar pelo viés de animador e também ser animado. Muitas vezes a gente precisa de um encorajamento, a gente precisa de uma palavra que nos impulsione. Mas também, muitas vezes, Deus nos concede a graça de nós sermos o missionário portador dessa palavra, que vai gerar o motor na vida do outro, a fim de que ele possa ter a sua fé reanimada, ter a esperança, entender a obra do Senhor e realizá-la. Então, precisamos viver essa realidade todos os dias, de animar e ser animados, porque se nós não tivermos esse propósito de animação em nossa vida, a gente acaba no desânimo. E nós vimos que é diferente estar desanimado e estar cansado. Então, não importa o quanto nós estejamos cansados, mas desanimado, não. Tá? Precisamos estar sempre animados. E uma maneira que nós temos de animar as pessoas é abençoando-as. Mas abençoando-as em tudo. Em nome de Deus, em nome de Jesus. A pessoa, você encontrou com a pessoa, está bem? Graças a Deus. Deus te abençoe. Vai na paz. E muitas vezes a pessoa não precisa escutar que você está falando isso com ela. Você fala isso na sua cabeça e Deus está sabendo. Às vezes eu estou dirigindo na rodovia, passa alguém caminhando, carregando um saco, carregando alguma coisa, sentido contrário à minha direção. Ninguém que está no carro comigo sabe, mas naquela hora eu abençoo aquela pessoa. Peço a Deus que abençoe. E assim são as várias circunstâncias da vida. Nós temos, né, o hábito de abençoar quem nos toma bênção. E hoje está quase mudando para uma geração que não vai mais pedir bênção. Tá? Nós estamos caminhando lentamente para esse processo.
talvez mais uma ou duas gerações, a bênção, tomara que eu esteja enganado e ela reverta o caminho. Mas eu estou falando aqui um caminho de tendência. Mas não só abençoar quem nos pede a bênção, mas abençoar toda oportunidade. Eu chego para vocês e falo, gente, comprei um carro, olha a chave do carro. É o momento de me abençoar. Mas muitas vezes, comprou um carro, onde é que esse cara arrumou dinheiro para comprar carro? Como é que é isso? Então vamos abençoar, porque isso anima e isso faz parte de um mundo espiritual do qual nós vimos que existe uma força do mal que luta contra a força do bem. E nós, como promotores desse bem, precisamos abençoar para que as pessoas vão sendo abençoadas, mesmo não tendo consciência que a gente está abençoando. Tá? Isso é importante. Timóteo vai voltar com boas notícias e as notícias de fé e de amor da comunidade. Então, ele traz uma visão no crescimento e no desenvolvimento da comunidade, um olhar otimista. E isso é importante. Ele não está aqui nem profetizando, nem fazendo exagero, nem tampando o sol com a peneira, mas ele vai na comunidade, ele vê a comunidade e fala, a comunidade está animada, a comunidade está cheia de fé. Ô gente, isso é maravilhoso. E Paulo, quando fica sabendo disso, ele se enche de alegria. Nós vamos ver nos versículos que se seguem. O versículo 6, Timóteo está voltando, ele está falando que Timóteo traz a notícia de que a comunidade de Tessalônica tem saudade de Paulo, tem saudade da equipe missionária. E olha que Paulo envia Timóteo porque tinha saudade e estava sem notícia. Agora Timóteo volta e fala, olha Paulo, eles também estão com muita saudade de você, cara. Eles estão muito animados, cheios de fé, pregando a palavra de Deus, dando testemunho. Imagine o coração de Paulo como ficou alegre naquele momento. Então, quando a comunidade caminha nesse sentido, os líderes, os coordenadores, ficam alegres, satisfeitos, porque estão vendo a obra prosperando, o trabalho acontecendo. Então, isto fortalece o pastor, isso fortalece o coordenador, o líder, isso fortalece o nosso padre, porque ele também se entusiasma com a obra. Ele se entusiasma com a obra. Já contei para vocês, mas não canso de contar, que um certo padre, uma certa vez, ele morreu, chega no céu e Deus pergunta para ele, cadê as suas ovelhas? E ele vai dizer, Senhor, tu não me deste uma ovelhinha sequer, tu só me destes cabrito. Aí vocês lembram do evangelho lá que nós vimos na semana passada, afastai à direita e à esquerda, cabrito e ovelhas. Então, precisamos nos esforçar para ser essa ovelha na comunidade. E não o cabrito que não está preocupado com o reino de Deus e, às vezes, muito preocupado com o seu próprio interesse. Tá? Os versículos 7 e 8 vão mostrar que Paulo estava angustiado e aflito, mas é consolado com boas notícias. Então, a nossa aflição, a nossa angústia, ela pode ser colocada com uma palavra e pode ser removida também com palavras que nos tire, desse sentimento que nos causa esse desânimo, essa fraqueza, essa tribulação, tá? Mas Paulo, ele é consolado com as notícias que Timóteo traz da comunidade, E normalmente os líderes de comunidade, eles são animadores da comunidade. Eles que normalmente marcam o compasso, do ritmo. Quando eu falo compasso, eu estou falando de música. A gente sabe que o ritmo da música ele é feito no compasso.
Então, o ritmo da comunidade é muito demarcado pelos líderes da comunidade, né? E a gente vê aí que, às vezes, os líderes precisam ser animados. A situação está tão complicada que o líder desanima. É hora de alguém da comunidade chegar e dar uma animada no líder. É hora de alguém da comunidade chegar e trazer uma palavra de conforto, uma palavra de ânimo, uma palavra que fortaleça o propósito da pessoa para que ela possa também, né? Então não pense que os líderes têm sempre a responsabilidade de animar, porque às vezes eles não conseguem animar. E pelo fato de eles não conseguirem animar, eles ficam desanimados também. Tá? Então, preciso que a comunidade compreendam isto, entendendo que os líderes são passíveis de ter erros, de ter saudades, de ter tribulações, até maior do que a comunidade às vezes, e se sentir, né? E se sentir abalados. Tá? O versículo 9, ele vai falar da gratidão. Né, como que Paulo demonstra a gratidão. Vamos até ler, né? Como poderíamos agradecer a Deus por vós, pela alegria que nos destes diante do nosso Deus? Então, como nós poderíamos agradecer a Deus pelos nossos líderes, pelas nossas comunidades, pelas pessoas que, né, ajudam a ser fermento da fé, da paz, da missão, da evangelização entre nós. Então, como ser grato a Deus? Então, essa gratidão que nós temos a Deus por ter dado tais pessoas na nossa vida, ela não pode ser somente um ato externo, mas precisa ser um ato que nasça do coração, que vem de dentro para fora. Porque Deus conhece o nosso coração. Deus conhece os nossos pensamentos. Então é importante que nós comecemos a ser gratos. Porque quando a gente tem um líder que não é tão bacana, a gente critica. A gente fala, a gente reclama, e a gente, não aguento mais, eu vou sair da comunidade. Mas quando o líder é bom, então a gente precisa agradecer a Deus, até pelo líder que não é muito bom, viu, gente? Porque o líder que não é muito bom, mas ele é reto, ele busca viver a palavra de Deus, ele só tem dificuldade no processo da liderança, ele nos ajuda a ver outras perspectivas, nos ajuda a ser mais pacientes, nos ajuda a compreender, né, essa perspectiva de trabalhar diferente, trabalhar num outro ritmo. Então isso tudo faz parte. Muitas vezes a gente troca a comunidade de líder, né? Não vou falar aqui do padre, mas do líder. E a comunidade sente, porque o ritmo é totalmente diferente. As propostas, às vezes, chegam a ser um pouco, não vou dizer distante, mas mudou. E aí? Então é preciso que a gente também vai se adequando na caminhada, tá? O versículo 10, Paulo vai falar da necessidade da comunidade crescer na fé. Olha o versículo 10. Noite e dia, rogamos com instância poder rever-vos. Para quê? Para quê é meu, tá? Para quê? Agora lendo. A fim de completarmos o que ainda falta à vossa fé. Nós poderíamos nos perguntar, quem está rezando por nós, não vou nem falar de noite, mas numa campanha, num momento de oração, para que nós pudéssemos melhorar a nossa fé, desenvolver a nossa fé. Não vou nem falar de conversão, mas melhorar a nossa fé.
ainda, eu rezo para que as pessoas, ou um grupo de pessoas, ou alguma pessoa, possa melhorar, fazer crescer a sua fé. São reflexões muito interessantes que esse capítulo 3, nesses versículos, nos dá oportunidade. E mais uma oportunidade é nos perguntar como que nós vamos completar a nossa fé, como que Paulo vai completar a fé da comunidade dos Tessalonicenses, como será isto? Então nós vamos entender que a fé precisa de instrução. Pedro vai falar isso para nós. Pedro vai dizer que dê o fundamento da nossa fé a quem precisar, a quem nos questionar. Então nós precisamos conhecer os fundamentos da nossa fé. E nesse sentido, os fundamentos da nossa fé são basicamente 3, tá? A fundamentação, a doutrina e a obra, tá? Então, são essas 3. Quando a gente pensa em fundamentação, é aquilo, é a base, é a alicerce onde está construída a casa, é aquilo que Jesus fala, edificai a vossa casa em cima de uma rocha. Ele está falando aqui da nossa vida de fé pessoal. Mas quando nós pegamos essa rocha e trazemos aqui para a Tessalonicenses, e hoje para nós estamos falando da nossa fé, onde ela está assentada. Qual que é esse fundamento? E Jesus vai dizer que a pedra angular os construtores rejeitaram. Então, fiquemos atentos para nós não rejeitarmos essa base, essa fundação. Depois, a doutrina é o conjunto de verdades da nossa fé, tá? Mas é um conjunto de verdades explicado ou explicando os fundamentos. E depois a obra, a caridade que é exercida, como cada um vive a sua vocação, porque cada um tem sua vocação. E aí, para a gente conversar um pouquinho sobre isto, nós vamos então fazer 2 leituras, tá? Nós vamos nessa carta mesmo, 1 Tessalonicenses, o capítulo 1, somente o versículo 3, tá? Capítulo 1, versículo 3. Onésia, minha irmã? Posso começar? Pode sim, por favor. Com efeito, diante de Deus, nosso Pai, pensamos continuamente nas obras da nossa fé, da vossa fé, nos sacrifícios da vossa caridade e na firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, sob o olhar de Deus, nosso Pai. Obrigado, Onésia. Nada. Então, Paulo aponta algumas coisas aqui para nós muito interessantes. A vossa fé, o esforço, tem que ter um esforço humano, tem que ter uma vontade humana. Depois, a caridade. Depois, perseverar. Não basta fazer só um ato, é preciso fazer um exercício constante. Depois, a esperança. Não dá para viver a nossa fé sem esperança. Depois nós vamos lá em Romanos. Romanos capítulo 14, versículo de 1 a 4. Romanos capítulo 14, versículo de 1 a 4. Comadre Jusceia, vamos lá? Vamos. Acolham o fraco na fé, sem lhe criticar os escrúpulos. Um acredita que pode comer de tudo. Outro, sendo fraco, só come legumes. Quem come de tudo, não despreze quem não come. E quem não come, não julgue aquele que come, porque Deus o acolhe a si mesmo. Quem é você para julgar
servo alheio? Se ele fica de pé ou cai, isso é lá com o patrão dele, mas ele ficará de pé, pois o Senhor é poderoso para o sustentar. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Obrigado, comadre. Pessoal, então vejam, Paulo trata a questão da fé agora já a nível de doutrina. Existem diferenças entre nós, entre a compreensão de como viver a fé, e ele vai dizer como que nós, diante da diversidade, precisamos viver a fraternidade, a comunhão e a unidade, tá? Então, quando eu quero agora falar um pouquinho dos fundamentos da nossa fé, né? O fundamento, a nossa fé, a fé católica, ela tem três pilares de fundamentação. Nós temos o magistério, nós temos a Bíblia, nós temos a tradição, tá? Então, a nossa fé, ela não se baseia somente na Bíblia, como numa boa parte dos nossos irmãos, sobretudo os protestantes. Então, para nós, a Bíblia é um fundamento, é importantíssimo, mas ela não está sozinha. Ela está com o magistério e a tradição. O que é a tradição? A tradição é tudo aquilo que os apóstolos ensinaram sem escrever. Eles não escreveram, mas ensinaram muitas coisas oralmente. E essas coisas que foram ensinadas oralmente foram aprendidas e repassadas. E isso tornou-se uma tradição, mas uma tradição com T maiúsculo. Não confundam essa tradição com a tradição de uma festa junina, com a tradição de... Não, a tradição aqui é apostólica, tá? Ela vem dos apóstolos. E depois o magistério. O magistério é onde está o depósito da fé. O que é o depósito da fé? É como se fosse um grande baú onde tudo que é da fé do cristianismo está depositado ali dentro. Então, é esse magistério que confirma o que é da tradição. Quando eu leio aqui um texto da Bíblia, como eu devo entender o texto da Bíblia? Né? Vamos falar um pouquinho aqui. O evangelho de ontem, domingo, a samaritana, Jesus diz para a mulher, vai chamar seu marido, e ela diz, eu não tenho marido. E Jesus vai dizer, dissestes bem, porque você tiveste 5 maridos e não tem nenhum. Esses 5 maridos que Jesus está dizendo, a igreja nos ensina que não se trata de 5 homens, mas se trata de 5 povos estrangeiros que dominaram a região da Samaria e introduziram divindades e aí mistificaram o culto e a adoração a Deus, o Deus Javé, o Deus de Israel, ficou assim meio a desejar entre os samaritanos. Tanto é que a mulher vai dizer para Jesus, vocês, judeus, dizem que nós devemos adorar Deus em Jerusalém. E Jesus vai dizer, os verdadeiros adoradores serão em espírito e verdade. Só para trazer um pouco esse entendimento, como que a gente entende a Bíblia. Não é a partir da minha cabeça, mas é a partir desse magistério. É a partir desse tesouro da fé que nos ensina a fazer essa leitura e ter a compreensão da palavra de Deus. E depois a Bíblia, nós sabemos, né, ela é composta por 2 grandes partes, das quais nós chamamos a primeira parte, Antigo Testamento, que eu aprendi e gosto de chamar de Primeiro Testamento em vez de Velho.
E depois o Novo Testamento, que eu também gosto de chamar Segundo Testamento. Quando nós olhamos para os dois, é uma obra só. É uma única obra, tendo como centro Cristo, a pessoa de Jesus Cristo. E este Primeiro Testamento, ele não é um livro cristão, tá? Ele é um livro judaico, do qual os cristãos tomam emprestado e traz para o cristianismo. Então, esse livro judaico, que é um livro do povo de Deus, ele vem para o cristianismo, e o Segundo Testamento, ele é cristão, escrito para os cristãos. Nós estamos vendo aí a carta aos Tessalonicenses, é o primeiro escrito, praticamente 20 anos depois que Cristo subiu aos céus. Então, durante 20 anos, ninguém escreveu nada, nem uma palavra. Tudo foi oral. E vejam, eles trabalharam muito nesses 20 anos. Eles evangelizaram muito nesses 20 anos. Agora, então, começa a surgir os escritos dos cristãos, que é a segunda parte da Bíblia, tá? E aí eu paro, né, para a gente poder conversar um pouquinho, mas deixar claro que o propósito, né, da nossa fé é exatamente animar, fortalecer, exercer a caridade, a esperança, a perseverança na nossa vida e na vida de comunidade. Portanto, não pensemos ser cristãos sem igreja, cristãos sem comunidade.